Olá pessoal, meu nome é Natália Fonseca e sou assessora do Núcleo de Astronomia do Espaço do Conhecimento FMG, um museu de ciências e cultura ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. O museu fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e possui um planetário com várias seções que falam sobre astronomia e outros temas. Infelizmente, com a pandemia, tivemos que fechar as portas, mas nossa vontade em levar ciência e cultura para as pessoas continuou grande. Então, passamos a criar e realizar várias atividades virtuais. Entre elas, temos essa, a Descobrindo o Céu, que é uma sessão online de astronomia que mostra para as pessoas o que podemos ver no céu de Belo Horizonte na noite da apresentação e explora um tema de astronomia diferente a cada sessão. Não é a mesma coisa que estar em um planetário, mas possibilita um exercício coletivo de observação e interpretação muito rico. As sessões online ocorrem toda quinta-feira, às 17 horas, no canal do Espaço do Conhecimento no YouTube. Por ser uma atividade ao vivo, as pessoas podem tirar dúvidas em tempo real com a equipe do Núcleo de Astronomia através do chat. E em comemoração ao Dia Nacional da Ciência, gravamos uma edição especial que mostra os objetos astronômicos visíveis no céu de Belo Horizonte na noite de 8 de julho, além de apresentar como e onde nascem as estrelas. Pessoas em outras cidades também podem usufruir dessas informações, levando em consideração que há algumas diferenças de visualização do céu noturno entre uma localidade e outra. Então, pessoal, vou mostrar o céu visto de Belo Horizonte, né? Mas se você é de outra cidade do Brasil, não se preocupe, vai ter algumas diferenças na posição dos objetos que eu estou mostrando e nos horários que eles vão aparecer no céu. A gente usa um programa chamado Estelário. Ele é gratuito para instalar no computador. Então, você que é de outra cidade, você pode instalar no seu computador e mudar a localização, que ele permite fazer isso. Você pode mudar para qualquer localização do mundo e aí você vai ter o céu exatamente como você vai ver da sua localidade. Para observar os objetos astronômicos, a gente primeiro precisa se orientar em relação aos pontos cardeais. Aqui no estelário a gente já tem, né, a marcação dos pontos cardeais aqui no horizonte, mas no mundo real a gente não tem essas marcações, né? Então como é que eu vou saber onde é que está o norte, o sul, leste e oeste? Agora nessa época do ano a gente tem uma constelação bem característica no céu de inverno, que é o Cruzeiro do Sul, bem em pé, logo no início da noite, né? Aqui eu estou mostrando o céu para as 18 horas. E aí a gente consegue, já que eu estou vendo aqui o sul, né? A gente consegue ver ele logo aqui na frente. Então ele está bem aí em pé. Deixa eu colocar o desenho da constelação para vocês reconhecerem ele aí. Ele está localizado bem aqui. Então, logo no início da noite, você vai ver o Cruzeiro do Sul em pezinho. E aí fica fácil achar o sul. O ponto sul cardial é só você pegar o eixo maior da cruz e seguir direto para o horizonte. Aí você acha o sul geográfico. Cuidado que é só quando ele está nessa posição que a gente pode fazer isso, que é descer diretamente e achar o sul geográfico aqui. Quando ele está em outras posições, a gente tem que fazer 4 vezes e meia a distância aqui, o prolongamento, né, do eixo maior do Cruzeiro do Sul para baixo da cruz. E aí você vai chegar num ponto que a gente chama de polo sul celeste, que nada mais é do que o prolongamento do eixo de rotação da Terra aí para o céu. E aí, se você observar o tempo passando, você vai ver que as constelações giram em torno desse ponto, porque exatamente é o eixo em que a Terra gira em torno de si mesma, fazendo a rotação. Então, deixa eu passar aqui as horas para vocês verem esse efeito que eu estou falando. Está vendo? O próprio Cruzeiro do Sul vai girando em torno desse ponto, que é o sul celeste. Mas no caso do inverno, a gente pode fazer isso. Já pega o eixo maior do Cruzeiro do Sul e segue direto para o horizonte, você vai achar o sul geográfico. Você pode também observar as direções em que o Sol nasce e se põe. Só ficar de olho aí na sua casa, né? Quando está próximo do Sol nascer, do Sol se pôr, ver quais são essas direções, você vai saber aí aproximadamente onde é que é a direção leste, onde é que é a direção oeste, né? Você estando com o leste à sua direita e o oeste à esquerda, o norte vai estar à sua frente e o sul logo atrás. Você também pode usar uma bússola. Hoje em dia tem muitos aplicativos de celular que tem uma bússola que você pode usar para se localizar. Então, nessa noite do dia 8 de julho, logo no início da noite, na direção oeste, né, onde o sol se põe, a gente não vai ter nada de especial aí, não. Tudo que vai acontecer aí, a gente pode observar para o leste
a gente vai ver vários planetas surgindo ao longo da noite. E logo no início da noite, a gente já vai ver aqui, ó, Júpiter. Ele já vai estar bem próximo do horizonte, né? Nascendo aqui no horizonte assim que o Sol se pôs, na direção oposta, que é o leste. Júpiter vai estar aparecendo ali no horizonte na constelação de Sagitário. Aí, se a gente passar um pouquinho o tempo, mais ou menos que horas, meia hora depois. Aí, deixa eu passar o tempo aqui. Meia hora depois, vai surgir Saturno no horizonte. Também está na constelação de Sagitário. Uma curiosidade sobre essa constelação é que nessa região do céu é onde fica a direção do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Infelizmente, dos grandes centros urbanos, a gente não consegue observar mais a Via Láctea, porque ela é muito tênue, né? Então, só indo para lugares onde não tenha tanta poluição luminosa que a gente consegue observar. Então, quem puder ir para um sítio ou uma cidade com menos luz, na cidade do interior, vai poder ver que tem uma região aí bem brilhante na constelação de Sagitário. Exatamente a região onde tem uma maior concentração de estrelas, de poeira, de gás. E aí é onde fica a direção, né, do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Acima de Sagitário, a gente tem uma constelação que é muito famosa e fácil de reconhecer. Ela é uma constelação típica do inverno também, aqui do hemisfério sul, que é a constelação de Escorpião. E aí a gente tem em Escorpião uma estrela gigante vermelha chamada Antares. É a mais brilhante da constelação e ela é muito fácil de identificar, né? Vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar a gente, mas vocês podem ver que a gente tem aqui as pinças, né? O corpo do escorpião, e a gente vai descendo e dá uma voltinha aqui, que é o ferrão do escorpião. Então, é uma constelação que ela é até relativamente brilhante, dos grandes centros urbanos a gente ainda consegue vê-la. Então, assim, vocês podem já começar a praticar esse exercício de reconhecimento de constelação e estrela no céu a partir de Escorpião, uma constelação fácil de identificar. Vou voltar aqui com as linhas. Esse programa O Estelário ele é muito legal. Além dessas linhas das constelações, a gente também pode fazer algumas representações de desenhos, né, que estão associados com os nomes de cada constelação. Isso eu vou tirar aqui só para não ficar com muita informação, né? Passando um pouquinho mais o tempo aqui, a gente continua olhando para o leste, né? Como eu falei, Júpiter já surgiu, Saturno, e a gente passando um pouquinho mais as horas, aí as estrelas vão nascendo no leste, né? Do outro lado, no oeste, as estrelas vão se pondo, mais ou menos aí umas 9 horas, a Lua vai nascer na constelação de Aquário. Ela está aí entre a fase cheia e a fase minguante, então ela não está totalmente iluminada, mas está bem iluminada ainda. Então ainda vai ser possível observar no dia 8 de julho, a partir das 9 horas. E passando um pouco mais do tempo, a gente vai ter mais um planeta surgindo aí, em torno das 23h15. Aí apareceu que é Marte. Marte está na constelação de Peixes. E aí a gente tem mais um planeta aí para a gente poder identificar no céu, a partir das 11h15. O Estelário também é um programa muito legal que a gente pode, não mostrei antes, mas posso mostrar agora. A gente pode selecionar um objeto e aproximar dele para ver mais detalhes, por exemplo, o planeta Júpiter e suas 4 luas galileanas. Elas são as maiores luas de Júpiter, né? Júpiter tem 79 luas no total, mas essas são as 4 maiores, que é Ganimédia, Europa, Calisto e Io. E elas ficam orbitando em torno de Júpiter. Então, se você mudar a data, você vai ver que elas vão estar em posições diferentes. Por exemplo, deixa eu passar aqui para o próximo dia. Ó. Já mudou. Um dia depois já mudou a posição, porque elas estão nesse movimento girando em torno de Júpiter. Então, esse programa ele mostra exatamente como é que vai estar a posição das luas galileanas em torno de Júpiter. Também a gente pode ver Saturno, Marte.
dá para ver outros objetos, a Lua mesmo, tanto que ela vai estar iluminada, a gente consegue ver com detalhes nesse programa. Então, continuando aqui, passar as horas, né? A gente já está na madrugada do dia 9. Então, continuamos com constelações nascendo no leste e constelações se pondo no oeste. E aí, um pouco mais tarde, depois de 3 horas, às 3h45, vamos ter mais um planeta surgindo aí no céu, que é Vênus. Vênus vai estar na constelação de Touro. E é interessante também observar que ele está pertinho dessa estrela aqui, que chama Aldebaran, que é a estrela mais brilhante da constelação de Touro. E ela também é uma gigante vermelha. Dá para perceber, eu falo da gigante vermelha, dá para perceber essas variações de coloração das estrelas a olho nu mesmo. Então, esses são os planetas que a gente vai conseguir ver no dia 8 de julho, né, na noite do dia 8 de julho, entrando aí para a madrugada também do dia 9. Só mostrando aqui que passando um pouquinho mais as horas, Mercúrio aparece aqui, mas não vai dar para ver muito, porque o Sol já ofusca, né, o brilho dele, não vamos conseguir observá-lo. Então, esses objetos visíveis aí no céu. E aí eu aproveito todo esse céu estrelado aí para pôr uma pergunta. Como é que as estrelas nascem? Tem tanta estrela no universo, será que elas nascem, morrem? Elas sempre estão aí, né, considerando a vida humana? Elas sempre estão aí, a gente nunca vê uma estrela morrer, nunca vê uma estrela nascer? Não, elas têm processo igual a gente, elas nascem, vivem e morrem, né? Os tempos são gigantescos em relação ao tempo de vida humana, né? São processos que duram milhões, bilhões de anos. Mas a gente consegue ver partes desses processos. A gente vê a estrela nascendo, a gente vê a estrela na sua fase adulta e a gente vê a estrela morrendo também. Então, eu vou mostrar para vocês onde nascem as estrelas. Eu vou voltar aqui para o início da noite do dia 8 de julho para destacar uma região. Não, nós vamos observar no leste mesmo essa região de formação estelar. As estrelas, elas se formam em nebulosas, que são regiões que têm, são grandes nuvens muito, muito, muito frias e elas são formadas por gás e poeira. E existem nebulosas especiais que são para a formação de estrelas, que a gente chama de berçários de estrelas. E uma delas está visível aqui logo no início da noite, perto de Sagitário, né, que eu mostrei para vocês, Júpiter e Saturno. A gente tem a constelação de Ofiuco, que é o Serpentário. Vou colocar o desenho aqui para vocês verem, que é um homem segurando uma serpente. E é interessante porque tem a constelação do Serpentário e tem a constelação da Serpente. E a constelação da Serpente ela é dividida em duas partes, que tem a cabeça da serpente e a cauda da serpente. E aqui na cauda da serpente a gente tem uma região de formação estelar. Eu vou usar um recurso aqui do estelário, que a gente pode usar para buscar objetos, que é uma janela de pesquisa. Aí eu vou colocar um nome esquisito aqui, mas na verdade é o nome técnico dessa nebulosa. Se chama de um dos catálogos de objetos astronômicos é M16, mas ela é mais conhecida popularmente como nebulosa da Águia. E eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, né? O estelário também tem algumas imagens de céu profundo aí que vocês podem depois explorar. E aí essa é uma região de formação estelar. A gente vê aqui muito gás, né? Esse vermelho aí, na verdade, é gás que está sendo energizado pela luz das estrelas que estão nascendo. E a gente vê alguns filamentos aqui escuros também, que são regiões onde tem mais poeira concentrada. A gente também tem uma outra região de formação estelar famosa, que eu vou mostrar aqui também, mas ela vai aparecer também na região, na direção leste, mas um pouquinho mais tarde. Vou passar as horas aqui. Mais ou menos quando Vênus aparecer no céu, vai ser mais ou menos o mesmo horário também. Essa constelação, ela é mais conhecida, né? Pelo cinturão do caçador, que são as Três Marias, né? Todo mundo aí consegue identificar as Três Marias no céu. E logo aqui, na lateral, né, das Três Marias, a gente tem uma região aqui, uma luzinha,
que eu vou aproximar. Na verdade, eu vou pesquisar de novo também o nome dessa região para a gente poder centralizar. Ela tem o nome de M42, mas não é só um nome de um catálogo. E aí a gente pode, aproximando aqui, ver a grande nebulosa de Órion, que é também uma região de formação estelar. Muitas estrelas estão se formando nessa região. E ela é a única região de formação estelar que a gente consegue enxergar a olho nu. Todas as outras são muito fraquinhas ou estão muito distantes da gente e a gente não consegue observar a olho nu. Mas a nebulosa de Órion é possível, mas tem que ir para um lugar mais afastado dos grandes centros urbanos sem poluição luminosa. A gente não consegue enxergar a olho nu, mas a gente consegue construir objetos que possam enxergar mais longe para a gente, que são os telescópios. E aí essas duas regiões de formação estelar, vou mostrar para vocês aqui agora. Vou mostrar para vocês, né, que algumas fotos muito bonitas tiradas usando telescópios especiais, que são os nossos olhos para enxergar mais longe. Então, por exemplo, essa aí é a nebulosa da Águia que eu mostrei logo no início, né, na constelação do Serpentário. A gente tem uma foto, é um pedacinho só daquela região de formação estelar que eu mostrei maior, né, lá no estelário. E essas regiões aqui são conhecidas como pilares da criação, porque elas têm esse formato, né, de pilar e são onde as estrelas se formam. Essa é uma imagem feita com o telescópio Hubble, por isso que é tão bonita, né? E ela está bem, bem distante da gente, a 7.000 anos-luz. A outra nebulosa que eu mostrei para vocês, né, a nebulosa de Órion, aí um pouco mais de detalhes, mas aqui essa também é uma imagem feita com o telescópio Hubble, né, é a região de formação estelar mais próxima da gente, ela está a 1.500 anos-luz de distância, e tem milhares de estrelas em formação nessas regiões aí. Então, essas regiões que a gente está vendo que são mais escuras, né, são as regiões onde tem muito gás e muita poeira. E as estrelas nascem nessas regiões. Mas tem tanto gás e tanta poeira que a gente não consegue enxergar, né? Elas ficam ocultas ali dentro. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, ver uma estrela se formando se ela está tão escondida? Quando a gente pensa em luz, né, preciso enxergar a estrela, preciso enxergar a luz que ela está emitindo, a gente pensa em luz e a gente associa muito a luz do sol, luz de uma lâmpada. Mas a verdade, essa é a luz que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né, o que a gente chama de luz visível. E ela é uma parte muito, muito, muito pequena de toda a luz que existe no universo. O que a gente enxerga é muito pouco. Existe muitos outros tipos que a gente chama de radiação eletromagnética, mas aqui eu vou chamar de luz invisível, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar é luz invisível. E aí existe vários tipos dessas luzes invisíveis e elas fazem parte do nosso cotidiano. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. O rádio usa ondas de rádio, que é um tipo de luz, é uma radiação eletromagnética que é transmitida, né, da antena até o seu rádio capta e transforma em som. Então, o rádio é uma onda, é uma luz invisível. A gente tem também o micro-ondas. Micro-ondas, praticamente todo mundo tem micro-ondas em casa para esquentar sua comida. A gente não vê a luz, né, essa radiação em micro-ondas que esquenta a comida, mas ela é, então, uma luz invisível. Outra que faz parte do nosso dia a dia é a luz infravermelha. O controle, né, o controle da TV, quando a gente aperta o botão, ele manda uma informação através de luz infravermelha para a TV, para mudar o canal, para aumentar o volume do som. A gente não enxerga essa luz, mas ela está lá. Outra luz que faz parte do nosso dia a dia é a luz ultravioleta. A gente passa protetor solar, né, com proteção UV, que é de ultravioleta. O nosso óculos escuro tem que ter a proteção UV para bloquear essa radiação ultravioleta que vem do sol e pode causar dano para os nossos olhos e para a nossa pele.
E também uma que é muito comum, que é o raio-x. O raio-x que permite com que a gente enxergue através da nossa pele, ver se tem algum osso quebrado. Também é um tipo de luz, só que a gente não enxerga, é uma luz invisível. Vocês estão vendo que tem várias luzes aí que a gente não enxerga, mas elas fazem parte do universo. E aí, só para mostrar para vocês, esse aqui é um espectro eletromagnético mostrando todos esses tipos de luz que existem, mostrando para vocês o tanto que a luz que a gente enxerga com nossos olhos é uma pequena fração de toda a luz que existe no universo, que são as que eu chamei de luzes invisíveis, né? Então temos raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. E o que a gente enxerga é só esse pedacinho aqui pequenininho. E aí, para falar de formação de estrelas, eu vou falar mais especificamente de uma dessas luzes invisíveis, que é a luz infravermelha, que é uma forma de luz que a gente não enxerga, mas é interessante que a gente tenha um sensor de infravermelho na nossa pele. A gente sente essa radiação infravermelha na forma de calor. Então, o infravermelho ele tem uma relação com a quantidade de calor que uma coisa tem e sua temperatura. Quanto mais quente, mais luz infravermelha aquele objeto vai emitir, quanto mais frio, menos luz infravermelha. Ele continua emitindo, mas bem menos. E, por exemplo, a gente tem essa foto aqui de dois copos. Eu sei que um tem água quente e o outro tem água fria. Só olhando assim a gente sabe qual que é, tem água quente e qual que tem água fria? Não, né? A gente não enxerga no infravermelho para saber. Mas, se eu pudesse pegar os copos, eu usaria os meus sensores de infravermelho para saber qual que está quente e qual que está frio. E se eu não puder pegar no copo? Posso usar uma câmera de infravermelho. Olha só, aqui eu tenho a imagem infravermelho desses dois copos. Então, o copo vermelho tem água mais quente e o copo azul tem água mais fria. Então, assim, a gente já desenvolveu câmeras que podem enxergar esse tipo de luz pela gente. E tem muitas aplicações no nosso dia a dia. As câmeras de infravermelho são usadas para enxergar pessoas no escuro, né, animais também. E também o interessante é que a luz infravermelha, ela atravessa objetos que a luz visível não atravessa. Então, por exemplo, aqui nessa foto, o homem está com o braço coberto por um plástico, a gente não sabe se a mão dele está aberta ou se está fechada. Mas usando uma câmera infravermelho que enxerga através do plástico, a gente pode ver através, né, e ver a mão dele aberta. Então, é uma forma de enxergar através de coisas que a luz visível não enxerga. Então, a luz infravermelha ela é muito importante também para os bombeiros, exatamente por esse motivo dela atravessar objetos que a luz visível não atravessa. Então, no caso de um incêndio, quando tem uma fumaça muito espessa e os bombeiros não conseguem enxergar, eles usam uma câmera infravermelho para ver se tem alguma vítima no local para eles poderem resgatar. Então, tem muitas aplicações nos nossos dia a dias. E o interessante é que essa luz infravermelha que atravessa a fumaça espessa, atravessa o plástico, também atravessa a poeira que está lá escondendo as estrelas. Então, o que a gente tem que fazer? Usar telescópios para poder observar essa luz infravermelha, porque infelizmente da Terra a gente não consegue observar a luz infravermelha por causa da nossa atmosfera. Ela interage com a luz infravermelha e não permite que ela chegue até a superfície, então a gente tem que mandar os satélites, os telescópios lá para o espaço para poder observar no infravermelho. E aí, esse é um dos telescópios mais famosos que existem, né? O Hubble, que ainda está em funcionamento, ele foi lançado em 1990 e ainda está aí fazendo imagens e pesquisa. E aí ele fez essa imagem maravilhosa, essa no visível, né? Como eu já tinha mostrado antes, a gente vê bastante poeira, bastante gás aqui. Provavelmente nessas regiões mais densas aqui são onde as estrelas estão formando. E aí, para poder enxergar através dessa poeira, o Hubble usou uma câmera infravermelho. E olha só a imagem no infravermelho. A quantidade de estrela que aparece nessa região, né? A gente pode ver que tem várias estrelinhas aqui, várias regiões que antes, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem a comparação. A gente não via nada, só via bastante. Parece que a poeira, a própria poeira está iluminada, mas na verdade ela está iluminada pela luz dessas estrelas, né? Então, quando a gente usa o infravermelho, a gente enxerga através dessa poeira mais densa e aí consegue ver as estrelas que estão nascendo nessas regiões de formação estelar.
Outro satélite muito importante que a gente lançou para o espaço e ele era dedicado a observar objetos astronômicos no infravermelho é o Spitzer. O Spitzer ele foi lançado em 2003, mas ele parou de funcionar agora no início do ano, porque ele precisava de um resfriamento, né? O infravermelho é muito sensível à temperatura, então tinha que manter a câmera a uma temperatura muito baixa e aí esse resfriador acabou, não teve mais como, não tinha como repor, e aí ele parou de funcionar agora em 30 de janeiro de 2020. E aí, vou mostrar para vocês algumas imagens. Essa é uma imagem feita na luz visível com um telescópio. E aí você vê que tem uma região bem escura aqui no meio. Você olha, ué, isso é só um lugar escuro com muita poeira, não tem nada aí, né? Será que não tem mesmo? Vamos enxergar com o infravermelho para ver através dele. Olha só, tem uma estrela formando lá dentro. Quando a gente olha no infravermelho, a gente percebe que tem, então, uma estrela se formando. E antes a gente não via nada. E agora tem uma estrela lá, né? Por isso que é importante a gente usar a radiação infravermelha para poder enxergar essas estrelas que estão em formação. E essa imagem no infravermelho foi feita com o Spitzer. Só mostrando aqui para vocês. E voltar para vocês verem a diferença, né? Que a gente tem entre essas duas imagens. Uma outra imagem também, essa também no visível, de uma região aí com muita poeira, muito gás, bem denso, bem escuro, a gente não consegue enxergar nada, só vê que tem alguma coisa iluminando aqui nessa região. A gente não sabe o que que é, né? Vamos olhar no infravermelho. Aí o Spitzer observou novamente. E olha só, mais estrelas em formação nessa região. Inclusive aquela parte que a gente estava vendo iluminada aqui, era a luz da estrela já iluminando um pouco esse gás, essa poeira que está em torno dela. Mas com a imagem no infravermelho a gente consegue obter muito mais informações e estudar as estrelas em formação. Vou só mostrar novamente para vocês, indo voltando aqui na imagem, o quanto de coisa que tem acontecendo dentro dessa região que parecia tudo escuro e não está acontecendo nada. Então, nessas regiões, né, de nebulosa, onde tem muito gás e muita poeira, a gente vê que elas não são muito uniformes. Você tem região que tem muito mais poeira, tem outras que tem muito menos, que você consegue ver através dela. Então, nessas regiões mais densas, né, que tem muito gás e muita poeira, elas começam a atrair mais gás e poeira por causa da gravidade mesmo, né? A gente sabe que quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, se tem uma região com muita matéria, ela vai ter uma gravidade maior do que uma região que não tem muita, e com isso ela vai atrair mais gás e mais poeira para ela. E aí, em algum momento, fica com tanta matéria, que ela começa a contrair sobre ela mesma e colapsa. E aí o que acontece? Nesse centro, né, dessa região que está em contração, forma uma bola quente e brilhante, que é cercada por muito gás e muita poeira em torno dela, e por isso a gente não consegue observar. Mas ela já está começando a se aquecer e a brilhar ali. Então já é uma estrelinha que está começando a nascer e se formar. E aí, enquanto a estrela está se formando, todo esse material aqui que está em volta dela, que também é muito gás, muita poeira, está ali ocultando ela, acaba formando, é puxado, né, na direção dela, porque ali você tá tendo uma estrela ali no centro, tem muita gravidade, vai puxar esse material todo para ela, mas ao invés de ir tudo para a estrela, ela forma um disco, tipo uma panqueca mesmo, em torno da estrela. E esse disco ali fica girando em torno da estrela. Então a gente tem a estrela no centro e um material em formato de disco em torno dela. Aí o tempo vai passando e nesse disco aí tem gás, tem muita poeira, mesmo material que formou a estrela. E com o passar do tempo, esse material também vai se chocando e vai aglutinando, igual a gente está vendo aqui nessa imagem. A gente tem aqui uns carocinhos que parecem um monte de pedrinha junto, né? Então eles vão se juntando, colidindo, e aí vai aumentando a massa, vai aumentando a gravidade, eles vão atraindo cada vez mais gás, mais poeira, vai juntando, 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 e começa a formar os planetas. E olha só que interessante, essa região onde esse corpo vai crescendo, crescendo, ele começa a limpar
essa região em torno da estrela ali no disco, porque ele vai aglomerando aquele material ali que está ali perto. Então é como se ele fosse varrendo aquela região e vai criando uns buracos mesmo, umas trilhas sem material em torno da estrela. Então vai absorvendo esse material que está ali em torno dela e crescendo em massa. Então o planeta vai crescendo também. E com o passar do tempo, esse material do disco, além de formar planetas, ele também, a estrela, com a sua luz e todo o vento, né, estelar, ela vai limpando essa região em torno dela. Então, todo esse gás, essa poeira que tinha em torno dela vai sendo limpa e a gente tem a formação de um sistema planetário. Então, assim, o que eu acho mais interessante de a gente aprender sobre a formação estelar é ver que planetas são um subproduto da formação de estrelas. E isso meio que corrobora todas as descobertas que vêm sendo feitas com relação aos exoplanetas. A gente já tem mais de 4.000 exoplanetas, né, planetas que são observados em torno de outras estrelas, detectados pelo universo. E olha que a gente observou um pedacinho muito pequeno, e tem mais 5.000 sendo aguardando confirmação, né, por outras técnicas de que realmente são planetas. Então, a gente já está descobrindo muitos planetas. A gente acredita que toda estrela, durante o processo de nascimento dela mesmo, consiga formar ali um sistema planetário em torno dela, porque faz parte da formação dela. E aí, eu mostrei para vocês todo esse esquema aí de formação estelar. E aí, será que a gente tem evidência de que realmente ocorre, né, esse processo de formação de estrelas? Já foram feitas várias observações de várias fases dessas fases. Deixa eu voltar aqui na imagem. Né, a gente já observou várias fases desse processo de formação da estrela, então a gente tem evidência realmente de que esse caminho, né, demora alguns milhões, bilhões de anos para você formar um sistema planetário, mas a gente já observou estrelas em diferentes fases e pôde fazer essa sequência, criar esse passo a passo que acontece numa formação de uma estrela. Mas uma das observações mais impressionantes que tivemos ultimamente foi feita com esse observatório, que é o ALMA, que ele fica no Atacama, no deserto do Atacama, no norte do Chile, a 5.000 metros de altitude. Ele foi inaugurado em 2013 e ele é composto por 66 antenas desse tipo aqui, 54 tem 12 metros de diâmetro e outras 12 tem 7 metros de diâmetro. E ele observa a luz infravermelha e ondas de rádio. Então, assim, ele é muito bom para observar regiões de formação estelar e ver o que está acontecendo ali, né? Então, vou mostrar para vocês um vídeo agora que vai mostrar uma região do céu e vai começar a dar um zoom como a gente estivesse se aproximando, e aí vocês vão ver o que esse conjunto de telescópios observou. Então, gente, vocês viram nesse vídeo que a gente conseguiu fazer uma imagem com muitos detalhes, nunca antes vistos, exatamente desse disco em torno de uma estrela que está se formando. E a gente vê exatamente aquelas regiões que eu mostrei no desenho para vocês, né, que a gente acredita que como se formam os planetas em torno da estrela, que é exatamente, né, a gente vê esses anéis escuros aqui, que provavelmente tem um planeta ali que está aqui limpando essa região, né, e juntando todo esse material que ele está limpando, ele está juntando e aumentando em massa. A gente vê que tem vários anéis em torno dessa estrela, né? Não é um só. Então,
isso comprova realmente que aquele esquema que a gente viu da formação estelar, que passa por todo aquele processo, da contração da nuvem, né, a formação da estrela no centro, e depois esse disco em torno da estrela, e planetas vão se formando em torno dessa estrela através desse material do disco, realmente acontece. Essa imagem aqui, ela foi divulgada em 5 de novembro de 2014, e é uma estrela que está se formando na constelação de Touro, e fica a 450 anos-luz de distância da gente. Essa estrela, quando ela estiver totalmente formada, ela vai ser mais ou menos parecida com o Sol mesmo. Atualmente, ela tem só 1 milhão de anos. Isso parece muito, gente, mas para as estrelas isso é muito pouco. Então, realmente, essa estrela é muito jovem, ela está ali realmente no início da sua formação. E a gente vê que já tem planetas ali em torno dela. Então, a formação de planetas acontece como um subproduto mesmo da formação das estrelas. Então, pessoal, essa foi a sessão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e convido todo mundo para participar das sessões online de astronomia Descobrindo o Céu, toda quinta-feira às 17 horas, no canal do Espaço do Conhecimento no YouTube. Manda suas dúvidas lá no chat que a gente responde sempre ao vivo, viu? Eu espero vocês lá. Até mais!